aqui de novo, sou Renata Goulart da Beleza na Íntegra e o assunto de hoje complementa aquele assunto sobre coloração, isso mesmo. Provavelmente vocês já devem ter assistido algum outro vídeo onde eu estivesse aí fazendo alguma simulação, uma demonstração sobre o disparo dos oxigênios, do oxidante, né? Mas hoje eu estarei falando um pouquinho sobre a característica, ou seja, né, as peculiaridades dos oxidantes e também a sua função. Falarei também um pouquinho sobre a sua dosagem, a importância de respeitar essa dosagem imposta pelo fabricante daquela marca de coloração que você aí do outro lado da telinha, né, está acostumado a utilizar aí nos cabelos das suas clientes no seu salão de beleza. Também estarei falando sobre o poder de clareamento, quais realmente, né, são as suas funções, as funções dos nossos oxidantes, dos nossos cremes oxidantes, uma vez lembrando aqui que a água oxigenada é um componente semelhante, no entanto, ela é utilizada, claro, no meio farmacêutico e hospitalar. Por essa razão, ela possui um meio aquoso e não cremoso, como aquela que nós trabalhamos aí no nosso salão de beleza. Existem grandes diferenças entre um produto e outro produto. Então, nós temos a água oxigenada, que ela tem apenas uma função medicamentosa, uma função antisséptica, né? Uma função ali antibactericida, de fazer aquela higienização, a limpeza no local dos ferimentos. Ela não possui agente cosmético, porque não há uma necessidade de possuir agente cosmético nesse tipo de produto. No entanto, ao contrário, para nós aqui coloristas, é claro que nós precisamos, né, de um produto que possua sim, não só um agente cosmético, mas também estabilizadores, ou seja, estabilizantes que farão com que o disparo destes oxigênios, né, a liberação destes oxigênios aconteçam de uma forma gradativa, ou seja, serão liberados, né, o peróxido de hidrogênio será liberado de uma forma gradativa, onde também estará acontecendo uma revelação de corantes gradativa. Também estará acontecendo a limpeza dos pigmentos naturais de forma gradativa. Isso fará com que nossos, né, oxigênios e a nossa coloração não fique comprometida. O contrário seria se nós aqui coloristas utilizássemos, né, no nosso salão de beleza, um creme oxidante que não houvesse estabilizantes, que não houvesse ali, né, agentes cosméticos que estariam entregando uma certa proteção à fibra capilar, enquanto está sendo feito aquele processo de remoção, né, de pigmentos naturais ou artificiais da fibra capilar e também uma revelação, ou seja, uma oxidação dos nossos precursores de cor, revelando aí dentro da nossa coloração uma nova cor. Vejam só, pessoal, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses oxidantes, sobre as suas volumagens e as suas, né, funções no processo de coloração. Vamos nessa? Então agora nós vamos falar sobre as escolhas, isso mesmo. Como é que eu vou escolher um creme oxidante de acordo com o tipo de trabalho que eu gostaria de oferecer para minha cliente? Partindo daquele princípio onde eu disse para vocês aqui agora no vídeo sobre as características de cada produto, sobre o agente cosmético, né, que tem ali dentro daquela embalagem de creme oxidante, sobre os disparos dos oxidantes, dos oxigênios, sobre os estabilizadores, enfim, agora nós teremos que saber qual é a volumagem apropriada para cada tipo de serviço. Mas o que é que determina esse poder de clareamento desse creme oxidante?
É o descolorante? É a amônia da coloração? É a etalonamina? Não, eles são coadjuvantes nesse processo de clareamento, no entanto, tá? Também não são os persulfatos dos descolorantes, claro que eles são potentes clareadores, no entanto, quem desempenha esse papel do faxineiro, que remove os corantes e faz aquela remoção e limpeza, é o oxidante. Então, é através dos oxigênios aqui contidos que nós estaremos, sim, realizando aquele processo de clareamento, de revelação de pigmentos e assim por diante. Mas o que determina esse poder de clareamento é a quantidade e a volumagem do oxigênio, dos peróxidos. Então, vejam só, o que determina o poder de clareamento de um oxidante é a quantidade de oxigênio contido nele. Exatamente, porque se eu tenho uma quantidade menor de peróxido de hidrogênio, ou seja, de oxigênio dentro da embalagem, significa que o poder de clareamento será menor. E quanto maior for o poder de clareamento que eu preciso, maior então será a volumagem que eu devo escolher. Vejam só, no Brasil, pessoal, nós sabemos que somente foi permitido, através da Anvisa, que nós pudéssemos aplicar oxidantes com percentual de peróxido mais baixo. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos com oxidantes cremes de 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes e de 40 volumes. Nós não possuímos e não trabalhamos aqui no Brasil com volumagens acima de 40 volumes. E claro, existe uma razão por isso, tá? Nós sabemos que na Europa, tá, em outros países, né, não só da Europa, em outros países aí, né, do nosso mundão afora, nós já sabemos que lá existem, né, cremes oxidantes ou água, né, oxidativa, que aí não é água oxigenada, ela embora tenha meio aquoso, ela também possui estabilizantes, agentes cosméticos, então é diferente da famosa água oxigenada, tá? Bom, em alguns países nós sabemos que existem até de 100 volumes. No Brasil isso não existe. E por que razão? Vejam só, no Brasil, um profissional da área da beleza geralmente leva, em média, para concluir um curso de cabeleireiro básico, o primeiro curso, tá? O básico, em torno de 1 ano e meio, 2 anos. É muito pouco. Nós sabemos que, principalmente para se tornar um colorista, você vai manipular produtos químicos que podem vir a causar lesões no couro cabeludo e na pele das clientes, um corte químico, ruptura do fio, da fibra capilar. Então, nós sabemos que 2 anos de estudo realmente é muito pouco, principalmente em se tratando do número de práticas que se acontece durante esse período de curso. Nós sabemos que a maioria dos profissionais saem dos cursos de cabeleireiros normalmente inaptos. Eles têm uma noção superficial do procedimento, de todo o trabalho, mas eles normalmente precisam sair dali e antes de se ingressarem no mercado de trabalho como cabeleireiros, eles devem passar pela experiência de assistentes, porque é nessa função que realmente eles irão ali adquirir um pouco mais de prática, né? Ou não só pondo a mão na massa, mas também observando o profissional ao qual ele auxilia, né? Ao qual ele assiste, por isso vem esse nome de assistente, né? Que você irá ali adquirir novos conceitos, novas experiências e irá aprender um pouco mais. E também existem os cursos de aperfeiçoamento, onde você, profissional que está interessado em ingressar realmente na carreira, irá praticar e adquirir mais conhecimento ainda. E isso será eterno, tá? Nunca você irá parar de aprender nesta área. Essa área ela renova constantemente.
E é por essa razão que aqui no Brasil a Anvisa não permitiu que tivéssemos, né, como manipular produtos com uma volumagem de oxigênio tão alta, porque ela pode sim vir a acontecer assim, provocar queimaduras na pele, se a pessoa não souber fazer a manipulação desse produto. Então, na Europa, em alguns outros países, né, não só na Europa, mas também, né, na América e tudo mais, já existem, né, oxidantes com uma volumagem mais alta. Por quê? O curso de cabeleireiro lá faz parte de uma graduação, como qualquer outro curso de uma grade de graduação universitária. Então, a pessoa realmente precisa, para se tornar cabeleireiro, fazer uma graduação aí de 4, 5 anos e depois ainda se especializar ou em estilista de corte ou em colorista. Então é por essa razão que nós aqui no Brasil não trabalhamos com uma volumagem tão alta assim, tá? É em função da periculosidade, né? Nós teríamos que ter aí um grau de responsabilidade muito maior e um conhecimento, um know-how muito grande para manipular e processar cabelos com uma volumagem assim tão alta de peróxido. É por essa razão. Bom, então, vamos falar aqui então sobre o poder de clareamento dessas volumagens, desses cremes oxidantes. Nós sabemos, existe uma máxima, vou falar dessa máxima para vocês. Existe uma máxima que é, número 1, coloração não clareia coloração. Então não importa se você é colorista aí do outro lado, chegar no seu salão uma cliente que tem um cabelo que já foi processado quimicamente, que ela já tem aí ou um tonalizante ou uma coloração de oxidação ou permanente no cabelo dela, que tenha sido processado até 3, 4 meses atrás e que ela chega para você e ela fala, olha, você faz um diagnóstico e você vê que aquele pigmento residual, mais a altura de tom, de acordo com todo aquele diagnóstico que você previamente acabou de executar aí no seu salão, você chegou à conclusão de que aquele cabelo está na altura de 6, tá? Um louro escuro. E aí o que você faz? A sua cliente vai falar, então eu quero clarear, eu resolvi mudar, agora entrou o verão, eu quero ficar loura. Mas eu não quero fazer mechas, eu quero clarear com coloração. Ah, olha, eu até comprei ali na farmácia, tá aqui esse número 12.0, 12/0, seja lá o que for, na altura de 12 que ela escolheu aí uma coloração super clareadora. Lá dentro da caixinha, com toda certeza, por ser uma coloração super clareadora, o que veio acompanhado no kit? Um creme oxidante de 40 volumes. Nós sabemos, vou falar daqui a pouquinho, para quem ainda não sabe, que com 40 volumes eu iria clarear 4 tons. Se fosse com uma super clareadora, talvez até 4 tons e meio. Mas nesse caso especificamente, isso não irá acontecer. E por que não? Por conta daquela máxima. Coloração não clareia coloração. Se este cabelo, ao contrário, fosse natural, eu iria chegar lá provavelmente até perto. Porque aí vocês vão entender quando eu explicar aqui por que provavelmente até perto, tá? E não exatamente na altura do 12 que a sua cliente sonhou ou na altura de 10, ok? Mas isso tudo mesmo foi mais para explicar sobre essa máxima, que coloração não clareia coloração. E é por essa razão que aquela cliente que é leiga no assunto, que vai no seu salão e que ela já chega com o cabelo tipo mico-leão dourado, né, que a gente costuma brincar, porque tá aquele bem alaranjadão e ela queria ficar loura, ela chega lá toda tristonha e te procura. Por quê? Porque ela não tem esse know-how, ela não tem esse conhecimento e você, ao contrário dela, sabe, você estuda e você tem esse conhecimento, porque você entende que nem se ela aplicar a coloração com um número mais elevado que existisse no mundo, ela não iria conseguir clarear esse cabelo se já está com coloração no cabelo antes, tá? Por conta da máxima, que coloração não clareia coloração. Também vale para tonalizante. Coloração não clareia cabelo que está com tonalizante e coloração não clareia cabelos que já estão com coloração, ok? Bom, então pessoal, além de existir essa máxima, nós também temos aqui então
sobre o poder de clareamento. Nós temos oxidantes de 10 volumes e aqui eu teria como clarear um tom. Vou explicar daqui a pouquinho uma coisa importantíssima. A de 20 volumes, ela foi desenvolvida para clarear 2 tons. A de 30 volumes foi desenvolvida para clarear 3 tons. A de 40 foi desenvolvida para clarear 4 tons. Agora, vejam só o quão importante é a hora do diagnóstico e a hora da escolha. O que é colorimetria? O que é cor? Resultado de cor, depois eu vou deixar essa formulazinha aqui embaixo para você grifar, para você imprimir, para vocês copiarem, colar lá na parede do seu salão para que você nunca mais esqueça. Resultado de cor é igual, isso é uma fórmula e quem segue essa fórmula não erra cor, tá? Resultado de cor é igual ao fundo de clareamento obtido mais a nuance aplicada. É uma soma, uma adição, nada mais do que isso. E também faz parte disso, do resultado da cor, o quê? Onde estou e para onde vou. Rê, o que você quer me dizer com isso, onde eu estou e para onde eu vou? Eu posso estar na Bahia e querer ir lá para o sul. Calma aí, não é bem por aí. Onde eu estou, no meu diagnóstico, que altura de tom o meu cabelo está agora, no presente. E qual é o meu objetivo? Para onde eu gostaria de chegar? Qual é a altura de tom que eu gostaria de chegar? Se eu estou no 5 hoje e o meu objetivo é chegar no 7 hoje ainda, quantos tons eu tenho que clarear? Se eu estou no 5, 6, 7, eu teria que clarear 2 tons. Viram só? Se eu tenho que clarear 2 tons, qual é o creme oxidante que é o mais indicativo para que eu aplique na hora de fazer a mistura da minha coloração? Eu preciso clarear 2 tons. Então, qual é o oxidante que me promete e me garante que eu vou clarear 2 tons? O de 20 volumes. Até aí, muito simples e tudo bem e nada de errado. Agora, aí que está o perigo. Por que está o perigo, Rê? Vejam só. Lembra que eu falei que também, além dessa máxima, porque aqui ainda tem, vou conseguir com esse oxidante de 20 volumes clarear esses 2 tons? Ok, vou conseguir clarear. Vai entrar a espessura do fio, vai entrar o pigmento residual, ou seja, o fundo de clareamento obtido. Qual é a nuance que a minha cliente deseja ver? Ela quer uma nuance fria ou uma nuance quente? Se ela quer uma nuance quente, o meu fundo de clareamento aqui, na altura do tom que ela deseja, que é o 7, vai ser o quê? Colaborador, ele vai me ajudar. No entanto, se ela deseja um fundo de clareamento, se ela possui, eu vou chegar no fundo de clareamento que é quente, porque é outra máxima. Não existe pigmento residual ou fundo de clareamento frio. Só existe fundo de clareamento quente e pigmento residual quente, porque pigmento residual e fundo de clareamento, pessoal, é a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. Cada pessoa gosta de falar de um jeito, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa, ok? Bom, então, se ela deseja enxergar uma nuance de reflexo fria, para essa altura de tom do 7, eu vou ter que fazer uma sobreposição desse fundo de clareamento e nós vamos falar disso ainda em outro vídeo e não é agora, porque agora estamos falando de oxidantes, ok? Muito bem. Existe aqui também aquela outra máxima que eu acabei de falar para vocês, que é toda coloração, quando eu aplico, eu vou ter uma perca de tom de clareamento. Rê, como assim? Não estou entendendo nada. Então vamos explicar e exemplificar de uma maneira mais clara. Vejam aqui comigo, nós sabemos que lá na nossa tabela de escala de alturas de tom, nós temos números que vão do número 1, que é o preto, até o número
10, que é o louro, né, muito claro. Então, louro claríssimo. O que acontece? Quando nós chegamos, né, ali nessa tabela de altura de tom, do número 1 até o número 3, existe um espaço muito pequeno. E essas três nuances, o número 1 que é o preto, o número 2 que é o castanho escuríssimo e o número 3 que é o castanho escuro, eles são cores que estão com sobrecarga, mesmo que sejam cores naturais, isso mesmo, não precisam ser, claro, nesse caso mais ainda, porque eu acabei de falar que coloração não clareia a coloração, não precisa ser cabelo com coloração. Estou falando de um cabelo natural, do número 1 até o número 10, com qualquer oxidante, com qualquer volumagem de oxidante, eu irei perder um tom. Então, essa é uma máxima que eu tenho aqui, ó. Do 1 até o 3, o que vai acontecer? Eu vou perder um tom de clareamento. Ok? Gente, então seria o seguinte, se eu tenho um cabelo que está na altura do tom 2, tá? Um castanho escuríssimo, e a minha cliente deseja clarear esse cabelo e ela quer chegar na altura de tom do 6. Nossa, 2, 3, 4, 5, 6. Oba, tá fácil? Eu vou aplicar um oxidante de 40 volumes e vou chegar lá. Não vai não, meu amor, não vai. Sabe por que não vai? Por causa dessa máxima. Eu vou perder um tom de clareamento, porque aqui eu estou no número 2. Então, quando eu estou no número 2, altura de tom 2, eu perco um tom de clareamento. Outra coisa que eu tenho que levar em conta, a espessura do fio de cabelo. É um cabelo muito fino, então é mais fácil de penetrar, de chegar até o córtex, de fazer uma remoção de pigmentos. No entanto, ainda assim eu não vou clarear os 4 tons se eu aplicar um oxidante de 40 volumes, como supostamente eu desejava fazer. O que vai acontecer ali? Eu vou perder um tom de clareamento. Se o fio de cabelo for de médio de fino a médio, eu vou perder ainda esse um tom? Vou, ainda assim eu vou perder, mas eu ainda consigo ter um clareamento aí de 3 tons. Eu não vou aplicar o de 30, eu vou aplicar o de 40, mas eu vou ter como resultado 3 tons de clareamento, porque eu perdi um tom, porque eu estava nessa faixa, né, que vamos dizer que é a linha do perigo, é a linha de Gaza, tá? Nós temos aqui, né, pode ser a linha vermelha lá do Rio de Janeiro também, vocês escolhem, tá? Tudo linha do perigo, o negócio aqui é feio. Então, nessa parte, eu tenho sempre que lembrar que eu vou ter um tom de perda aí no meu clareamento. Ao contrário disso, a partir de bases 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu não vou ter perda de clareamento. Se o oxidante está me prometendo que eu vou clarear, né, um tom, ele vai clarear um tom. O de 2 tons, ele vai clarear 2. O de 3 tons. O de 40 vai clarear 4 tons e às vezes 4 tons e meio. No caso de aplicação com super clareadoras, olha, se eu fizer associado, ó, associado com super clareadoras, eu vou ter como resultado 4 tons e meio, ok? 4 tons e meio no caso da ação desse oxidante creme de 40 volumes mais super clareadoras ou até com os reforçadores de clareação. Agora eu vou falar uma coisa importante aqui. Se o cabelo for um fio de cabelo espesso demais, muito grosso, infelizmente pode vir a acontecer de eu ter aí uma perda de meio tom aqui, meio tom aqui, meio
tom aqui e até aqui também meio tom. Às vezes até de um tom ali na base mais escura. No caso da espessura, tá? No caso de cabelos muito espessos, muito densos. Vou até mudar aqui. Então, como eu estava falando agora, no caso de cabelos muito grossos, muito espessos, pode acontecer de você perder sim meio tom aqui, meio tom aqui, meio aqui e aqui. Por quê? Existem mais barreiras para se atravessar. Geralmente um fio muito espesso, como eu já expliquei aqui em vários vídeos sobre tricologia, ele possui mais camadas de cutícula e por essa razão ele também vai comprometer, vai prejudicar um pouco o poder de clareamento dos oxidantes. Então eu posso sim vir a perder meio tom, às vezes até um tom, dependendo da espessura do fio de cabelo. Se for um cabelo muito grosso, então, cabelos grossos, que assim fica melhor especificado, pode acontecer de eu ter aí uma perda de clareamento de até mais ou menos meio tom, dependendo da nuance que eu vou aplicar também, tá? Bem, sobre oxidantes, cremes oxidantes, era só isso? Não, nós também temos os reveladores. Então, aqui, olha, eu tenho os oxidantes, tá? Aqui eu vou colocar os reveladores. Ou emulsão reveladora, cada empresa, cada profissional costuma utilizar aí a nomenclatura que melhor lhe convém. Mas todos nós já sabemos que creme oxidante é utilizado com os descolorantes e com as colorações e com as superclareadoras, colorações superclareadoras. E os reveladores ou as emulsões reveladoras são utilizadas com os tonalizantes, ou seja, colorações tom sobre tom. Então, esses reveladores, nós temos aí os reveladores de 6 volumes, nós temos o de 9 volumes, temos de 10 volumes e nós temos de 15 volumes. Como assim? Quando é que eu utilizo cada um desses? Bom, aqui ficou fácil, porque eu expliquei que existe essa máxima de perca de tom, de alturas de bases de 1 até o 3. Também expliquei sobre a espessura dos fios. Então, ficou fácil de você ver que quando eu quero clarear um tom, quando eu quero clarear 2, quando 3, quando 4, e avaliando todos esses quesitos da espessura do fio e dessa altura de tom, não tem como você errar. Agora, e aqui, quando é que eu uso, qual deles eu escolho para cada tipo de procedimento que eu quero realizar? Veja só, também é simples. O de 6 volumes, normalmente, tem um percentual muito baixo, então eu vou utilizar eles assim, geralmente para serviços como um banho de brilho, quando você quer apenas ter ali um tom sobre tom muito superficial, sem alterar a cor natural, ou seja, a base de fundo da sua cliente que é natural. Geralmente, a maioria das empresas que oferecem tonalizantes, eles têm uma nuance, que não vamos dizer que é uma nuance, porque ela não é uma nuance, mas é toda aquela entrega do agente cosmético dentro do tubo, com aquele suporte, com aquela base toda, mas ele tem, os precursores de cor são transparentes e eles não revelam nenhuma nuance de reflexo. Então, eles só dão aquele brilho envernizado na fibra capilar. Por essa razão, nós aconselhamos a usar o revelador de 6 volumes, porque é apenas para entregar, aquela cosmeticidade, dar um banho de brilho. Então, geralmente são considerados como apenas um verniz de brilho para a fibra capilar. Ele não vai fazer clareamento nenhum na sua base, porque o percentual é muito baixo de peróxido de hidrogênio, tá? Um outro serviço que geralmente vocês podem utilizar com esse tonalizante é serviços naquelas rinçagens em cabelos masculinos,
aqueles cabelos que já são praticamente brancos, né? Que ainda tem um percentual de cabelo castanho, né? Num mix ali que ele é grisalho, melhor dizendo, ele é um cliente que tem cabelo grisalho, que ele não quer fazer coloração, mas que ele quer ter aquele efeito de rinçagem. Também nós mandamos, né? A sugestão aqui é de 6 volumes, porque não vai alterar a nuance da cor natural daquele castanho que já existia ali, daquela base natural, vai dar aquele efeito de brilho platinado, principalmente se você escolher uma nuance de tonalizante bem suave, né? Só e colocar uma quantidade muito pequena, tudo a proporção de medidas de acordo com o fabricante, claro. Aí você vai também ter uma outra sugestão de serviço aqui com 6 volumes. Uma outra coisa que eu também, um outro tipo de serviço que eu costumo sugerir para ser feito isso, as ruivas. Geralmente as ruivas fazem a coloração, fica aquele acobreado maravilhoso, só que dali, né, 2 semanas o desbotamento aconteceu e foi bem eficaz. E aí o que que acontece? Ela percebe que aqui na parte do comprimento e pontas já está revelando ali o fundo de clareamento dela com aquele tom muito apagado, sem vida. Então também eu sugiro que possa ser reaplicado o tonalizante. Ao invés de aplicar a coloração toda no cabelo novamente, ela aplica apenas um tonalizante da mesma nuance de cobreado que ela já usa na raiz, ali no comprimento e pontas com 6 volumes, só para dar uma reavivada, dar uma vivacidade para aquele acobreado bonito voltar, até ela voltar no salão e retocar a raiz que está crescida novamente com coloração de oxidação. Bom, uma outra sugestão, aqui nós temos o de 9 volumes, que é o mais conhecido pela maioria dos cabeleireiros, e existe aqui uma pequena diferença mínima de 9 para 10 volumes, mas por que eu coloquei o de 9 e o de 10? Na realidade o de 9 não é exatamente 9, é 9, mais um percentualzinho minúsculo. E o de 10 é de 10 mesmo. Mas algumas empresas trabalham e você vai ver lá no frasco 9, tantos por cento, né? Tanto de volume, e aqui você vai ver o de 10 volumes em outra marca, em outra empresa. Então, para não falar que eu falei, olha, a Renata falou que não existe, não, existe sim, existem as duas, tá? Mas a diferença é minúscula de percentual ali, a quantidade de oxigênio. Então, por isso eu coloquei. E tanto uma quanto a outra são as mais conhecidas por nós coloristas e as mais utilizadas. Aqui eu consigo ter aí, em média, meio tom de clareamento, tá? Geralmente não é muita coisa, por isso que o pessoal costuma dizer que tonalizante não clareia, mas clareia sim, é um percentual pequeno, mas clareia. E ali eu vou ter uma eficiência cobertura, uma eficaz cobertura de brancos, é muito indicado também para mudanças de reflexo, né? Então vamos supor que você tem aí no seu salão uma cliente que possui um cabelo que está na altura de tom 6 e ela não quer que fique no 6, é natural. E ela resolveu, vou pegar aqui novamente o exemplo da cobreada, que ela queria ser ruiva. E a opção dela, ela não quer chegar na altura do 8, ela quer manter a altura de tom, mas ela quer ter um cabelo levemente acobreado. Então, uma grande opção, claro, ela vai associar o fundo de clareamento do 6, que vai ser fantástico para ela nessa altura de tom, tá? E vai aplicar ali, só vai ocorrer com qual revelador? Ou aqui, ó, o de 10 ou de 9 volumes, porque você vai revelar apenas a nuance de reflexo e não irá alterar muito o fundo de clareamento, porque aqui você teria em torno de meio tom. Principalmente ainda entra esta máxima da espessura do fio, se é fio fino ou fio muito grosso, tá bom? Bem, e o de 15 volumes? Por que é que existe o de 15 volumes? Vejam só, o de 15 volumes foi um coringa, né, que ajuda demais pra gente. Nós sabemos, né, vocês já devem ter visto em algum outro vídeo que eu postei aqui, que os tonalizantes hoje em dia têm um potencial de cobertura de branco muito maior do que antigamente. Então, um tonalizante que antes só tinha uma cobertura de quem possuía até 50% da cabeleira toda
de fios brancos, hoje posso falar para vocês que até quem tem 70%, dependendo da nuance que ela escolhe de tonalizante, e o revelador, se ela escolher o de 15, eu vou ter sim, né, uma cobertura maior, mais eficaz daquele branco, daquele percentual de branco. Mas isso vai depender do que? Desse percentual aqui de peróxido de hidrogênio e também da espessura do fio. Agora, aqui eu clarei até 1 tom de clareamento, porque eu tenho mais oxigênio, isso é claro. Lembra da máxima que eu disse aqui em cima? Veja aqui, olha só, o que determina o quê? O clareamento, o poder de clareamento é a quantidade de oxigênio que está contido na embalagem. Simples assim, né? Então, pessoal, eu realmente espero que vocês tenham, né, a partir de hoje, aí um pouquinho mais de sabedoria na hora de fazer a escolha do seu produto, do seu creme oxidante, se ele tem agentes estabilizantes, se ele tem agentes cosméticos na sua formulação, porque isso também é importante. Enquanto eu estou colorindo, enquanto eu estou descolorindo, eu também estou protegendo, tratando, criando um filme de proteção na fibra capilar. E isso é importante. Se os meus agentes estabilizantes estão ali liberando esses oxigênios de forma muito brusca, muito rápida, irá comprometer, irá corromper a fibra capilar. E ao contrário disso, se eu estou protegendo, liberando o oxigênio de uma forma gradativa, significa que eu estarei entregando um cabelo com mais saúde, um resultado de cor satisfatório. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que o vídeo de hoje possa auxiliar você, colorista, a escolher e fazer escolhas dos oxidantes de uma forma um pouco mais sensata e coerente. Não há necessidade de eu trabalhar com 40 volumes, com descolorante para fazer uma mecha que eu quero na altura de 8 só porque eu estou com pressa. Isso não é legal. Legal é eu trabalhar com tempo às vezes um pouco maior, mas com preservação da fibra capilar. E eu vou falar sobre isso também no próximo vídeo sobre descolorantes, sobre descolorações. Ok, pessoal? O meu obrigada. Sigam Beleza na Íntegra. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui uma pergunta que eu vou tentar responder para vocês assim que eu puder. Um grande abraço a todos vocês e obrigada!